Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. O assunto de hoje, simplificação de frações algébricas. A simplificação de uma fração algébrica é o nome dado ao processo de dividir fatores que se repetem no numerador e no denominador. Como resultado dessa divisão entre os fatores iguais sempre resulta em 1 e esse número não influencia o resultado final da fração algébrica, nós podemos interpretar esse cálculo como um cancelamento de fatores comuns no numerador e no denominador dessas frações. Vamos ao primeiro caso, quando as frações algébricas apresentam apenas multiplicações, tanto no numerador quanto no denominador. Vejamos alguns exemplos. No primeiro, eu tenho 14x ao quadrado, y à quarta, k ao cubo, sobre 21x ao cubo, y ao quadrado, k ao cubo. Primeiro eu vou decompor o 14 como 2 vezes 7 e o 21 como 3 vezes 7. E essas potências eu vou escrever todos os seus fatores. Então, x ao quadrado, x vezes x, y à quarta, y vezes y, vezes y vezes y. E assim eu faço com todos os fatores. Agora eu vou fazer todos os cancelamentos possíveis. Então, eu posso cancelar este 7 que está multiplicando no numerador com este outro 7 que multiplica o denominador. Afinal, 7 dividido por 7 seria 1, e eu teria um valor 1 multiplicando a minha fração final. Vou também cancelar uma dupla de x, outra dupla de x, vai restar um único x para colocar no denominador. Vou cancelar uma dupla de y, outra dupla de y, sobrando y ao quadrado no numerador. E agora eu cancelo uma dupla de k, uma outra dupla de k e a terceira também, ou seja, não sobra nenhuma letra k para colocar na fração final. A forma simplificada, então, será 2y ao quadrado sobre 3x. No exemplo B, eu vou escrever o 16 como 4 vezes 4, podendo assim cancelar um 4 que multiplica o numerador com um 4 que multiplica o denominador. Vou agora escrever cada uma das potências usando todos os seus fatores e vou cancelar uma dupla de x, sobrando um x no numerador. Eu simplifico 3 duplas de y, sobrando y ao cubo para o denominador. Então, a fração dada, em sua forma mais simples, seria x sobre 4y ao cubo. Observe que uma outra maneira de simplificar este caso de fatoração seria aplicando a propriedade da divisão de potências de mesma base. Vejam os nossos exemplos. Eu vou escrever o 14 como 2 vezes 7 e o 21 como 3 vezes 7. E agora eu vou fazer a subtração dos expoentes de todas as potências que apresentam a mesma base. Eu ficaria com x elevado a 2 menos 3, y elevado a 4 menos 2 e k elevado a 3 menos 3. O x ficaria com o expoente menos 1 e o y com o expoente 2. Expoente negativo, a gente sabe que a gente inverte a base, é uma das propriedades das potências. Logo, esse x que estava no numerador vem para o meu denominador. E a forma simplificada desta fração algébrica seria 2y ao quadrado sobre 3x. No exemplo B, também vou escrever o 16 como 4 vezes 4. E agora eu vou subtrair os expoentes das potências que têm mesma base, ficando com x elevado a 2 menos 1 e y elevado a 3
menos 6. 2 menos 1, 1. 4 eu posso cancelar. E o y vai ficar elevado a menos 3. Expoente negativo, nós vamos inverter a base, ou seja, o y vem para o meu denominador, como nós vimos na aula de propriedades de potência. O segundo caso são frações algébricas que apresentam somas ou subtrações, que precisam ser fatoradas antes de serem simplificadas. Lembrando, fatorar significa transformar essas somas e subtrações em expressões que sejam um produto de fatores. Vamos analisar alguns exemplos. No primeiro eu tenho 4y² menos 9x² sobre 2y mais 3x. Meu numerador é uma diferença de dois quadrados, seria 2y elevado ao quadrado menos 3x elevado ao quadrado. Para fatorar, eu aplico um dos casos de fatoração que nós vimos, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Veja que agora eu posso cancelar esses dois fatores que estão iguais. Então, a forma simplificada desta fração algébrica seria 2y menos 3x. No exemplo B, temos a² menos 16a² x² sobre ay mais 4ax. Vejam que eu posso colocar aqui no numerador o a² em evidência e no denominador eu posso colocar o a em evidência, ficando então com a² que multiplica y² menos 16x² sobre a que multiplica y mais 4x. Vejam que eu posso cancelar aqui a² seria a vezes a, com um a que está multiplicando no denominador. E a expressão que está dentro do parênteses é uma diferença de dois quadrados. Então, eu posso escrever como um produto da soma pela diferença de dois termos. Eu vou ficar com a vezes y mais 4x vezes y menos 4x sobre y mais 4x. Essas duas expressões aqui, que estão iguais, eu posso cancelar, ficando com a vezes y menos 4x. No exemplo C, temos x² mais 5x mais xy mais 5y sobre 7x mais 7y. O meu numerador eu posso fatorar por agrupamento. Agrupando os dois primeiros termos, eu posso colocar x em evidência. E agrupando os dois últimos, eu posso colocar y em evidência. E no denominador, eu posso colocar o 7 em evidência. Fazendo isso, eu tenho o termo x mais 5 aparecendo duas vezes no numerador. Posso, então, fatorar por fator comum, colocando-o em evidência. Fico com x mais 5, que multiplica x mais y, sobre 7, que multiplica x mais y. Cancelando os termos que estão iguais no numerador e no denominador, fico com x mais 5 sobre 7. No nosso último exemplo, eu tenho 4x² menos 4xy mais y² sobre 2x menos y. O meu numerador é um trinômio quadrado perfeito. Veja que aqui eu tenho 2x elevado ao quadrado, aqui no último termo y elevado ao quadrado, e o termo central é 2 vezes 2x vezes y, menos 4xy. Então, eu posso fatorar por trinômio quadrado perfeito, tendo como resultado 2x menos y ao quadrado.
2x menos y ao quadrado seria 2x menos y vezes 2x menos y. Vou cancelar uma dessas expressões com 2x menos y que aparece no denominador, chegando como resultado a expressão 2x menos y. Agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem. No primeiro, eu apresento algumas frações que vocês devem simplificar. No segundo, ele apresenta uma fração algébrica e pergunta qual das alternativas é a forma fatorada desta fração. No terceiro exercício, ele pergunta qual a razão entre as formas fatoradas dos polinômios dados. O quarto exercício pede a forma simplificada da razão entre os polinômios, lembrando que razão é a mesma coisa que fração nesse caso. O sexto exercício pede também para que você faça a simplificação entre algumas frações algébricas. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!